E aí galera do Papo de Cinema, tudo bem? Eu sou o Marcelo Miller e vim hoje aqui fazer a crítica em vídeo pra vocês de Adolescência, minissérie da Netflix sobre a qual tá todo mundo falando. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não tava preparado pro que eu vi nesses 4 excepcionais episódios. Adolescência, em linhas gerais, fala sobre um menino, o Jamie, um garoto de 13 anos de idade que é acusado de assassinar brutalmente uma colega de escola. E nesses 4 episódios a gente vai ver espaços diferentes e tempos diferentes depois que o crime aconteceu. Ou seja, a gente não vai ver o crime acontecendo. Aliás, a questão se o Jamie matou ou não matou a colega é quase que irrelevante, porque desde o começo fica meio claro qual é o caminho a se tomar. Ou seja, o que de fato aconteceu. O mais importante aqui para a série é discutir temas como o machismo, a misoginia, a construção de todo um ódio contemporâneo masculino direcionado às mulheres e vitaminado por dinâmicas nas redes sociais. Mas vamos com calma. Como são 4 episódios, eu vou passar brevemente por esses 4 episódios, porque cada um tem uma importância muito específica para a construção da narrativa completa. No primeiro episódio, a gente tem a polícia literalmente invadindo a casa do Jamie, próximo das 6 da manhã, dando voz de prisão a um menino de 13 anos de idade e informando a sua família que ele é o principal suspeito de um crime hediondo. E aí é claro que a gente tem tudo ao mesmo tempo, né? A ação policial, essa resposta da família que é desesperada, evidentemente, e o próprio Jamie que não tem muita cara de assassino, né? E que chega, inclusive, a se urinar de nervoso enquanto um policial aponta pra ele uma arma de grosso calibre. Mas o mais importante nesse episódio é o que vai acontecer depois, quando o Jamie é levado pra delegacia. É toda a construção desse rito legal. Vale lembrar que a gente tá na Grã-Bretanha, né? E ali os policiais respeitam muito todos os protocolos, na medida do possível, chegando inclusive a ser muito gentis com a família, com o garoto, né? Não fazendo qualquer tipo de coisa ali que deponha contra eles, inclusive dizendo que se eles se sentirem ofendidos por qualquer coisa, eles têm o direito de abrir uma queixa contra os próprios policiais. Mas nesse primeiro episódio, o que sobressai é justamente o assombro, né? É como essa coisa repentina vai desmantelando essa família. Já no segundo episódio, a gente tem o policial encarregado da investigação indo para a escola, algum tempo depois da prisão, para justamente conversar com os colegas do Jamie para tentar entender um pouquinho o que talvez tenha levado ele a cometer esse crime. Vale lembrar que a série não está preocupada com essa questão do quem matou, se matou, mas é por que isso aconteceu, por que isso vai acontecer, embora ela deixe algumas dúvidas pelo caminho, né, que sirva muito mais para que a gente fique ligado naquele drama do que necessariamente para criar um suspense verdadeiro. Mas voltando ao segundo episódio, ele acontece nessa escola e ele é o mais caótico dos 4 de adolescência. Porque esse policial vai se deparar com uma juventude absolutamente insubordinada, que diante das autoridades sempre se rebela, mas não do lado positivo, porque a gente sabe que se rebelar diante das autoridades tem uma coisa ali positiva. Mas aqui a gente vai ver que é um mundo agressivo que não vai dar bola para o distintivo do policial, para a posição dos professores, e vai se criando uma relação muito tensa entre adultos, crianças e adolescentes. Os adultos chegam a rememorar um pouquinho como é que era estar na escola, né? E não com muita saudade, para mostrar que na verdade esse ambiente escolar é muito menos acolhedor e convidativo do que ele deveria ser, e muito mais um caldeirão de coisas que vão fervilhando até acontecer uma tragédia, como de fato acontece com o Jamie e a sua colega de escola. E o ápice desse segundo episódio é justamente quando o filho do policial diz pra ele que ele é um ignorante, que simplesmente ele não entende a maneira como os adolescentes se comunicam por baixo dos panos. Aliás, não tão por baixo dos panos, né? Diante de todo mundo, em comentários públicos, mas com códigos que cifram as mensagens para que os adultos simplesmente não compreendam. No terceiro episódio, que acontece um pouco mais adiante, e para mim o melhor dos 3 episódios, a gente tem o Jamie diante de uma psicóloga, né, da segunda psicóloga que vai lá para traçar o seu perfil psicológico. É um episódio que acontece quase que inteiro numa sala, e aí o grande mérito numa dinâmica de plano-sequência é dinamizar, é como o diretor dinamiza, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a linguagem daqui a pouco. Mas o que a gente tem é uma interpretação absolutamente brilhante do Owen Cooper, um menino de 15 anos de idade, que está no seu primeiro trabalho do audiovisual e que consegue criar um personagem multifacetado, que às vezes é muito vulnerável como criança e às vezes demonstra um lado agressivo, que faz com que a gente não compreenda, mas que a gente até
consiga encaixar ele dentro de uma circunstância de um crime hediondo como de fato aconteceu. Aliás, o telefone do agente do Oi Cooper deve estar tocando pra caramba, porque toda e qualquer produção em inglês que tem um personagem importante com cerca de 15 anos de idade deve querer esse garoto a partir de agora, pelo que ele faz, especialmente nesse terceiro episódio, que é incrível, que é o episódio em que o Jamie vai demonstrar toda a construção social que o leva a ser agressivo. A frustração do pai, a decepção que muitas vezes ele causa no pai, e como isso também vai sendo aproveitado na internet para alimentar essas ideologias como a dos incéis, que são justamente esses garotos que optam pelo celibato involuntário porque acreditam que o mundo feminino é hostil a eles e que eles não merecem essa atenção feminina, e que uma vez que eles não mereçam essa atenção feminina, eles transformam esse desejo em raiva, em ódio. E aí a gente vai pro quarto episódio, que acontece 13 meses depois da prisão, às vésperas do julgamento do Jamie, e ele vai ser focado totalmente na família. É nesse episódio que o Stephen Graham, que além de um dos protagonistas, é o autor de Adolescência, ele vai dar um show. Porque o episódio, embora tenha a sua esposa e a sua filha também ali numa dinâmica que começa com uma agressão, com uma pichação à sua van, e que depois vai descambando em outras demonstrações de agressividade, de raiva, de frustração incontida, o personagem do Stephen Graham, ele serve ali para mostrar pra gente justamente qual é a base desse universo masculino que vai descambar na raiva do Jamie e que vai descambar, por sua vez, num crime hediondo. É uma interpretação brilhante, né? O Stephen Graham consegue transmitir toda a vulnerabilidade de um personagem que também é capaz de reproduzir violência, e isso é uma das marcas de Adolescência. Os personagens não são só uma coisa, eles são coisas muito complexas. A gente vai notar durante toda a série que os personagens, eles são condicionados, inclusive, pelas dinâmicas sociais que estão ao seu redor. Ou seja, é muito difícil que o Jamie, um garoto de 13 anos de idade, tenha autonomia para, de fato, saber quem ele é ou quem ele não é, uma vez que ele está à mercê de uma série de influências em casa de um pai que não consegue esconder certas frustrações e decepções, e na internet, principalmente, de filhos da mãe que se aproveitam dessa insegurança para transformar um garoto de 13 anos de idade num potencial homicida. Agora, eu vejo muita gente falando sobre a adolescência do ponto de vista da temática. Como temática é irretocável, né? Precisamos discutir isso cada vez mais. Mas numa crítica, eu imagino que vocês esperam que a gente fale sobre linguagem. Porque não é só a importância do tema, né? Não é a importância do tema que define a qualidade do produto audiovisual, seja ele série ou filme, mas é de que maneira isso é apresentado pra gente. E a Adolescência opta por algo muito corajoso, que é fazer os 4 episódios em plano sequência, ou seja, num take só, nesse caso sem, inclusive, falsear qualquer tipo de corte, é de fato um take só, começa e termina. Vocês imaginam 50 minutos, 1 hora num take só, o quanto isso precisa ser ensaiado. Mas também a gente não deve cair na armadilha de valorizar o plano sequência e adolescência justamente pelo fato de que ele é difícil de ser feito. O mérito aqui não é uma proeza técnica, mas sim como isso está a serviço da narrativa, como isso se adequa à perfeição à narrativa que a gente está vendo. Porque o plano sequência vai trabalhar ao mesmo tempo com 2 instâncias, espaço e tempo. O primeiro pela casa da família e pela delegacia, o segundo pela escola, o terceiro por esse ambiente restrito de uma sala em que há um embate entre uma psicóloga e alguém que pode ter cometido um crime hediondo, e o 4º episódio nos arredores da casa da família. O plano sequência no que diz respeito ao espaço serve aqui para que a gente tenha uma noção dessa movimentação dos personagens e para que a gente perceba coisas incômodas em momentos que talvez, se a gente estivesse diante de uma série mais comum, seriam cortados, como por exemplo o pai que decide no 4º episódio ir comprar tinta numa casa de ferragens, enfim, e a gente acompanha todo o trajeto, inclusive os silêncios constrangedores, a dificuldade de elaborar, como esses cerca de 10 minutos de trajeto são importantes para a gente entender a carga dramática de tudo aquilo. Se houvesse um corte, uma elipse, ou seja, ele dizendo que está saindo e cortando, a gente chegando já com ele, a gente perderia toda essa dinâmica. Também no que diz respeito a espaço, no 2º episódio, é muito importante a gente ter a noção em tempo real dessa movimentação por um labirinto escolar.
por uma escola que muitas vezes é tratada, inclusive pelos investigadores, como similar a uma cadeia. Agora, eu falei que o plano sequência é importante no que diz respeito a tempo e a espaço. Eu falei do espaço um pouquinho, agora eu vou falar do tempo, porque a grande questão, o grande ganho do plano sequência em adolescência é o tempo real. É a possibilidade de a gente ficar preso naquilo tudo que está acontecendo sem a, entre aspas, distração do corte. Então assim, eu confesso para vocês que a minha experiência foi muito essa. Eu fiquei absolutamente preso àquela dinâmica justamente porque eu sabia que uma vez que ela acontece em tempo real, se eu me distraísse em alguma medida, eu perderia algo que potencialmente é muito importante. Numa dinâmica normal com cortes, né, que acontecem, a gente sabe que tem uma escolha diretiva. Ou seja, cada corte, cada omissão é uma declaração do diretor ou da diretora, do montador ou da montadora, de que o que veio entre um plano e outro não é tão importante assim. O que não acontece aqui em adolescência, porque a gente vê tudo acontecendo em tempo real, o que meio que nos convoca a prestar muita atenção a tudo que está acontecendo. Sem contar que as elipses, ou seja, essa supressão de tempo acontece entre os episódios, nunca dentro dos episódios. Então, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, existe um salto temporal. Ou seja, o que a gente tem de adolescência é um pouco menos do que 4 horas dessa história toda. O próprio Jamie, o personagem do Owen Cooper, aparece apenas no episódio 1 e no episódio 3. No episódio 4 a gente ouve a voz dele, mas fisicamente ele só aparece em 2 episódios. Então é isso, a Adolescência é uma série que discute temas muito importantes, temas que são urgentes, e a gente está acompanhando nas redes sociais como a série tem ressoado, inclusive em educadores, em pais, que estão assustados e com razão diante de tudo que acontece na série, mas também é uma proeza narrativa, uma proeza no que diz respeito à forma, de que maneira isso é apresentado pra gente. Porque o plano sequência aqui tá muito longe de ser um experimento fetichista que chama atenção para si próprio, ou uma proeza técnica que precisa ser celebrada pela dificuldade. O plano sequência aqui é importante do ponto de vista narrativo pela maneira como ele revela os espaços e como ele nos fixa nesse tempo real, ou seja, nesses 13 meses entre a prisão e a iminência do julgamento do Jamie, a gente vai ter menos do que 4 horas, e nessas menos de 4 horas a gente é convidado inclusive a pensar o que está faltando, né? Quais são as lacunas, o que é não dito ou o que é simplesmente sugerido. Ou seja, a adolescência também é um convite para que a gente preencha essas lacunas e para que a gente entenda coisas que não necessariamente ficam ali explicadinhas, tintim por tintim, e explicitadas. Eu quero saber de você, o que você achou de Adolescência, né? Vem aqui embaixo nos comentários e diz o que você achou da minissérie e também dessa crítica em vídeo. Te convido para ir lá no Papo de Cinema também conferir material sobre essa e outras tantas séries e filmes. Um grande abraço a todos e até a próxima.